Esse aqui é o setup de 100 mil reais do Alanzoca. E nesse setup tem coisas que você nem mesmo imagina. Mas é claro que eu não vou te mostrar só isso. Também vou te mostrar todos os bens e a vida luxuosa que o Alanzoca leva por trás das câmeras. Mas antes de falarmos de tudo isso, precisamos saber um pouco do Alan. Alan Ferreira, conhecido popularmente como Alanzoca, é um dos principais streamers e criadores de conteúdo do Brasil, que somando as plataformas de streaming YouTube e Twitch, ele tem mais de 15 milhões de seguidores. Alanzoca já está nesse mundo de criação de conteúdo há mais de 11 anos. Bom galera, só pra avisar que eu me equivoquei e no caso são 12 anos. Na época o nome do canal dele era Edge Gaming, ou melhor dizendo, Electronic Desire GE. Bom, não me pergunte o que significa, mas era esse o nome. E só muito tempo depois ele foi mudar o nome das suas redes sociais para Alanzoca. Alanzoca também ficou muito famoso por causa de diversos clipes onde ele tomava muito susto e fazia diversas caretas muito engraçadas. Ai caralho, Remy, desculpa! Também. Velha desgraçada! Velha desgraçada! Ai, nossa! Bom, agora que eu fiz um resumo de quem é o Alanzoca, acredito que podemos ir para o que realmente interessa. Antes de falarmos sobre seus bens, precisamos falar sobre a sua fortuna aproximada. De acordo com algumas notícias, foi falado que o Alanzoca entre 2019 e 2021 ganhou mais de 1.700.000 dólares com a Twitch nesse tempo, que convertendo para os dias de hoje no real, daria quase 10 milhões de reais. Lembrando que poderia ser um pouco menos porque foi em 2021. Em 2023, o Alanzoca estava entre os 10 streamers mais assistidos do Brasil na Twitch. Ele estava compondo o 6º lugar com mais de 28 milhões de horas assistidas. Então com certeza a fortuna do Alanzoca ultrapassa diversos milhões de reais, até porque estamos falando de um dos maiores streamers do Brasil. E sem contar também o YouTube, que gera para ele milhões de visualizações todos os meses, e também patrocínios e diversas outras coisas. Mas, tirando isso como exemplo, podemos dizer que a fortuna do Alanzoca está em aproximadamente 15 a 20 milhões de reais. Mas esse valor não foi conquistado do dia pra noite, criando um público gigantesco, aonde hoje em dia ele pode sim tirar esse valor, que é muito expressivo. E com esse dinheiro o Alanzoca costuma utilizá-lo para aprimorar o seu estúdio, deixar ele cada vez mais profissional, comprando equipamentos novos, câmeras de alta qualidade, computadores incrivelmente potentes e muitas outras coisas. O seu setup hoje em dia é avaliado em mais de 100 mil reais, e analisando o vídeo onde uma arquiteta mostra a casa da Alanzoca, ela também mostra o seu setup, onde nós podemos ter algumas ideias de como é montado o seu estúdio. Lembrando que algumas coisas aqui podem ser apenas algumas suposições, até porque não tem como ter certeza, sendo que o Alan nunca mostrou o setup dele pra gente. Atualmente o Alanzoca possui 3 monitores, da marca Alienware, da linha AW2721D. O preço estimado hoje em dia para cada um desses monitores são 8 mil reais, que totalizando dão 24 mil reais apenas com os monitores. Vou falar pra vocês que o mouse vai ser o produto mais barato que a gente vai ver aqui. É apenas um Logitech G Pro que custa 600 reais. O teclado do Alanzoca supõe-se que seja um SteelSeries Apex Pro, que também é um teclado bem caro e muito bom. O valor estimado desse teclado está ali na faixa dos 1.700 a 2.000 reais. Mas nada disso vai adiantar se ele não tiver uma boa cadeira, não é verdade? Porque imagina, ele com esse setup todo e a cadeira dele ser uma cadeira de bar. Não tem como, né? Mas muito pelo contrário, a cadeira da Alanzoca é uma Embody Gaming, a melhor cadeira ergométrica que a gente tem até hoje. Literalmente não tem nenhuma melhor que ela. E o preço dela é apenas 15 mil reais. E claro, eu não posso esquecer do mais importante, que no caso é o PC, o computador. Sem ele nada disso funcionaria. E o Alanzoca já chegou a mostrar o seu computador em uma live. É um monstro de computador. E o preço é melhor ainda. Estima-se que hoje em dia o computador da Alanzoca custe mais de 33 mil reais. Sério, esse é o preço do computador, só do computador da Alanzoca hoje em dia. Lembrando que ainda tem a câmera, o microfone, o headset e várias outras coisas que compõem esse setup do Alanzoca. Mas só isso tudo que eu falei deu quase 100 mil reais. Imagine se eu falasse realmente tudo que compõe o setup do Alanzoca. Com certeza daria muito mais de 100 mil reais. Mas já deram para vocês terem uma ideia do quanto ele investe para fazer as suas lives. Alanzoca também gasta seu dinheiro fazendo diversas viagens para Disney todos os anos. Ele é realmente
um apaixonado pela cultura da Disney, é normal que seja caro você fazer uma viagem pra Disney. As viagens podem custar entre 20 a 30 mil reais. Em algumas fotos nós podemos ver o Alanzoca com diversos tipos de roupas diferentes. E uma marca que ele gosta muito de utilizar é a Louis Vuitton, onde o Alanzoca tem até uma bolsa da Louis Vuitton. E o preço médio dessa bolsa pode variar entre 15 a 20 mil reais. Também podemos ver que o Alan gosta de usar camisas da Louis Vuitton, que também tem uma faixa de preço entre 1.000, 3.000 ou até mais. Então podemos ver que o Alan gosta mesmo de ficar muito bem vestido. Alanzoca também gosta de usar o seu dinheiro para comprar todos os consoles que são lançados, consoles, jogos e diversas outras coisas. Alanzoca também tem o hobby e gosta muito de colecionar jogos antigos, que hoje nem são muito comercializados, e se são muito caros. Também não podemos deixar de falar do apartamento do Alanzoca, que é totalmente tematizado com a Disney e seus personagens, principalmente o Mickey Mouse. Embora a gente não tenha uma informação pública sobre o preço exato do apartamento, a gente pode fazer uma estimativa baseada nos fatores, como a localização e o tamanho do imóvel. Nós podemos colocar em um dos fatores a questão de ser em São Paulo, uma das cidades mais caras do Brasil para se viver. O Alanzoca também já mencionou em uma de suas lives que o apartamento tem cerca de 250 metros quadrados, o que já coloca o apartamento em uma categoria de imóveis de luxo. Então nós podemos fazer um cálculo básico, conta que o valor médio por metro quadrado em São Paulo gira em torno de 10 a 25 mil reais. Sabendo desse valor, a gente pode fazer o cálculo básico para saber quanto vale o apartamento do Alanzoca. Então se a gente fazer um cálculo aproximado de 250 metros quadrados vezes 10 mil, a gente tem um valor de 2 milhões e 500 reais. Então caso o valor seja de 25 mil, basta a gente fazer 250 metros quadrados vezes 25 mil, que no caso daria 6 milhões 250. Ou seja, a gente pode colocar que o apartamento do Alanzoca está na faixa de 3 a 5 milhões de reais, ou até mais. Lembrando que é apenas uma suposição, porque não tem como a gente saber o valor exato, porque nunca foi dito. Além de seu apartamento, embora que o Alan não seja muito de exibir carros em redes sociais, se a gente der uma olhada no Instagram do Alan, nós podemos ver que ele tem uma foto com um Mustang GT Premium, exatamente. E aqui a gente pode ver que realmente é o carro do Alan, porque ele está em uma garagem. Se fosse em algum evento, provavelmente não seria uma garagem. Então acho que nós podemos colocar que ele já teve um Ford Mustang GT Premium, que esse carro aí custa na faixa dos 400 mil reais. Dando uma olhada no Twitter do Alanzoca, nós podemos ver que ele tem uma foto onde ele mostra dois carros, e um desses carros a gente consegue ter uma ideia de qual é. Basicamente é uma Mercedes A45 AMG 2021, que esse carro custa na faixa dos 500 mil reais. Vocês já conseguiram ver que o Alan gosta muito de carros e ele coleciona bastante carros também, e todos nessa faixa de 300, 500 até 1 milhão de reais. Mas também não podemos dizer com total precisão quais são os carros que ele tem, até porque ele não mostra isso. É apenas algumas suposições que nós estamos fazendo com base nas fotos postadas pelo Alan.